que isso se dá, não é mesmo? A gente só vê lá, o objeto está com uma determinada temperatura, calcule essa temperatura em Kelvin ou em Fahrenheit. Mas como é que um objeto aumenta a sua temperatura ou diminui sua temperatura? Bem, tudo isso se dá por meio do calor, tá bom? Então, quando a gente chega assim e fala, hoje o dia está calor, isso é um absurdo, tá totalmente errado. Então, por quê? Porque o que é calor, né? Isso que a gente vai definir agora. Calor é energia térmica em trânsito, ou seja, é uma transferência de energia. Calor é simplesmente energia que está num corpo mais quente indo para um corpo mais frio. Então, você vê isso o tempo todo no seu cotidiano. Se você coloca uma coisa para descongelar da geladeira, ela vai recebendo calor do ambiente e vai esquentando, né? Ou se você, né, coloca um cubo de gelo, né, dentro de um copo de água, eventualmente a água vai ficando mais gelada, né, e o gelo vai derretendo. Tudo isso se dá por meio de transferências de energia. Né? Algo que está mais quente transfere energia para algo que está mais frio. É sempre do mais quente para o mais frio. Como você pode notar aí nesse desenho, né? Ô, tu ainda não comprou um fone, Vitor? Oi, não, é porque eu não sei onde é o meu fone que não tá aqui. 10 aulas de tu me enrolando com esse fone, né, velho? Que, tipo, eu não sei o que dá, eu não tenho microfone que eu me escuto falando muito, assim, daí fica ruim, sabe? Eu fico meio confuso, assim, no que eu tô falando. Porque eu me escuto, daí a pessoa fica meio maluca, assim. De toda forma, tu tá vendo aqui, então, um bloquinho, né, quente, transferindo energia para um bloquinho mais frio. Eventualmente, né, o que que vai acontecer? Os dois bloquinhos vão ficar com a mesma temperatura. Da mesma forma que quando você coloca um cubo de gelo na água, depois de um tempo, o cubo de gelo derrete, a água esfria, né? Então, tudo fica à mesma temperatura, tanto o cubo de gelo, que acabou virando água líquida, quanto aquilo que tu colocou, né? Que seria um refrigerante, um suco, etc. Fica tudo mesma temperatura. Pô, velho, tá muito ruim. Tá muito ruim. Não tem como tu pegar um fone aí pra tua Eu vou mãe, ver sei aqui, lá. eu acho. Beleza. Oi, tá melhor agora? Vamos ver. Testando, testando. Alô? Testando, testando. É, parece bem melhor. Tá bom, vamos continuando então. Então, ó, só para concluir, então, o objeto mais quente transfere energia para o mais frio e ambos acabam, eventualmente, depois de um tempo, entrando em equilíbrio térmico. O que que significa isso? Eles vão ficar na mesma temperatura. Esse θ aqui nesse livro significa temperatura. Então, a temperatura dos dois fica igual. Né? É o que a gente percebe na prática, né? Você tira uma comida do congelador e coloca no ambiente, né? Eventualmente ela vai ficar a mesma temperatura do ambiente, né? Por isso que a gente coloca simplesmente fora da geladeira para ela poder descongelar, né? E tu eventualmente comer. Então é isso. Calor é essa energia transferida de um objeto para o outro para que eventualmente eles fiquem na mesma temperatura. Quando eles ficarem na mesma temperatura, como é o caso aqui, não tem mais transferência de energia. Essa transferência ela é automática quando os objetos têm temperaturas diferentes. A partir do momento que não tem mais, não tem mais transferência também. Não tem o que transferir, né? Não tem o que tentar manter o equilíbrio, porque já está em equilíbrio. Ele transfere para manter o equilíbrio. Certo. Muito bem. Então, existem dois tipos de calor, né? Basicamente. Um é o calor sensível,
né? Ele está explicando aqui sobre isso, né? E outro é o calor latente. O que é o calor sensível? O calor sensível, veja, sensível vem de sensação, né? A sensação do quê? Temperatura. A gente tá falando de temperatura aqui, não tem nada que a gente sente mais do que temperatura. Se uma coisa está muito quente ou muito fria, né? Então, existe energia que é transferida para algo para fazer a temperatura desse algo aumentar ou diminuir, né? São os exemplos que a gente está falando até agora. O calor entra e sai, mudando as temperaturas. Não vou mais me ater a falar disso. Agora veja esse segundo caso aqui, muito interessante. Tem um baita de um cubo de gelo. E esse cubo tá a 0 grau. O gelo ali tá na temperatura de água congelada mesmo. 0 grau. Claro que tu pode congelar mais ainda, né? Na geladeira, por exemplo, é -8 dentro do congelador. Mas ali o cubinho está a 0 graus Celsius. Então a gente sabe que existe gelo a 0 graus Celsius. Muito bem. Agora o que acontece? Nós estamos colocando calor nele por meio dessa chama. Então essa chama está transferindo energia para o cubo. Muito bem, então vai acontecer o que a gente já está acostumado que ocorre quando aquece um cubo de gelo, ele derrete, está derretendo até o momento em que ele vira um cubinhozinho bem pequeno. Mas perceba que ao passo que está derretendo o gelo, a temperatura permanece no zero. Né? Percebeu que é diferente daqui, que era tudo água, e ao esquentar aumentou a temperatura. Aqui tinha um cubo de gelo. E ao injetar energia por meio dessa chama, ou seja, calor, ele não mudou a temperatura. Ele mudou o quê? Alguma coisa mudou, mas não foi a temperatura. O que mudou foi a fase dele. Ele era sólido, porque ele era um cubo de gelo, ou seja, sólido, e virou líquido. Portanto, toda essa energia que foi para o cubo de gelo não serviu para aumentar a temperatura, serviu para mudar de fase. Ou seja, deixar de ser sólido e ser líquido. Para que um objeto mude de fase, ele precisa de energia. Né? Não existe mudança na natureza, independente do que tu pensar. Não tem mudança nenhuma se não tiver o uso de energia. Então, toda a energia que o cubo recebeu foi para mudar de fase, deixar de ser sólido e ser líquido. Isso a gente chama de calor latente. Latente vem de latência. Se tu joga videogame, tu sabe que tem a latência lá, né? Que é o tempo que demora um comando ir. Então a gente espera que a latência seja o mínimo possível para o jogo fluir bem. Então, o que é a latência aqui nesse cubo de gelo? Né? É o tempo que demora, né? Ou algo associado a esse tempo que demora, que no caso é a energia que está sendo injetada no cubo, para algo mudar. O que é mudar? Aqui não é o bonequinho no jogo, aqui é o estado do cubo, ele deixar de ser sólido e ser líquido. Então, calor latente, porque vem dessa latência, que é a energia que precisa para mudar de um estado para o outro. Tudo bem? Por enquanto não tem conta, é só teoria. Beleza, Victor? Uhum. Beleza. Então, beleza. Sensível porque tem a ver com sensação de mudança de temperatura. Latente porque tem a ver com a latência, o tempo de demora para deixar de ser um estado e virar outro. Muito bem. A gente vai fazer conta com esses dois tipos de calor, mas o que mais aparece, assim, é o calor sensível, né? Uhum. Uma equação bem famosa que logo o professor vai encher o saco de tanto falar, que é a equação, aqui, ó, essa aqui, ó, que macete. Calor igual a MC delta teta, né? O livro gosta de chamar de teta aqui, mas os professores no ensino médio chamam de T, delta T. Provavelmente teu professor chama delta T as variações de temperatura. Então a gente chama essa equação de que macete, porque fica Q igual a MC delta T, né? Mas o que ela é na prática? Essa equação ela te diz na prática o seguinte, preste atenção. O calor que você precisa injetar nesse teu sistema, pode ser um cubo de gelo, pode ser um pedaço de ferro, não sei. O calor, ou seja, a energia em joules ou em caloria, que você precisa injetar nesse teu sistema para que uma determinada quantidade de massa desse objeto, vezes o calor específico dele, que é um calor específico nada mais é que uma característica desse teu material. Né? Para o ferro, o calor específico é um, para a água é outro, para o ar é outro. Ou seja, a energia que você precisa de uma determinada massa desse determinado material, variar a sua temperatura com determinada quantidade de graus. Então tá tudo aqui que tu precisa para fazer a conta.
energia, massa, propriedade do material, né? Para cada material vai ser uma quantidade diferente, variação de temperatura. Beleza? Isso aí, com certeza, tu já reparou, né? Por que que as panelas, por exemplo, elas têm aqueles cabos de plástico ou de madeira, né? Porque o ferro, ele aquece muito rápido. Então eles precisam colocar um outro material no cabo para a pessoa não se queimar, né? Porque se simplesmente pegar no ferro ali da panela, vai se queimar. Então, por quê? Porque o C da panela, né, do ferro da panela, é diferente do C do material do cabo. Beleza? Beleza. Beleza. Então, é isso. Claro, tô falando um monte de teoria aqui, eu não costumo falar muito de teoria porque eu acho perda de tempo, né? Mas eu tipo mandei o Basications. Agora vamos ver uma conta na prática aqui. Depois a gente volta para a teoria se for o caso. Eu falei que passei muito teoria, mas os professores passam 2 horas de teoria e não reclamam. É que eu não vejo fazer sentido, né? Tu acha, pra ti isso não serve para nada, né? Então eu vou te mostrar uns problemas onde tu vai ver a utilidade disso. Então se liga nessa questão aqui, meu caro Vitor. Um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico, 0,4 calorias por grama por centímetro por grau Celsius. Então, ou seja, tu tem um objeto de 200 gramas, um pedacinho de alguma coisa ali. E essa substância, eu não sei o que é essa substância, mas ela tem esse calor específico. Agora, o que, que significa isso aqui, né? Que baita unidade horrível. Esse valor aqui é o valor que tu vai jogar no C da equação. Mas eu quero te explicar um pouquinho o que, que esse valor significa. Vamos dar um zoom aqui nele. Se está escrito que essa substância tem um determinado calor específico com esse valor aqui, na prática vai significar o seguinte, que para esse material, para que 1 grama, né, esse G de grama, para que 1 grama desse material aumente 1 grau Celsius, para que 1 grama desse material aumente 1 grau Celsius, é necessário que você coloque nesse material 0,4 calorias. Então é isso que significa esse C. Na prática é isso, que para que 1 grama aumente 1 grau Celsius desse determinado material, você precisa injetar nele 0,4 calorias. Só isso. Muito bem. Agora, vamos para A. A quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus para 35. Muito bem. Então, ó, tá pedindo qual é a energia, qual é o que eu tenho que colocar nele para que haja essa variação de temperatura de 5 para 35. Ou seja, para que ele aumente 30 graus. Tudo bem até aí? Entendeu mais ou menos a questão? Uhum, entendi, mas. Ah, entendi. Tá. Então, o princípio é só jogar naquela fórmula. Ele quer saber o que, então joga na fórmula que tem o que lá, o que macete. Então, cadê a formulinha? Tá aqui, ó. Que é o que nós estamos procurando, igual a MC delta teta. O delta T é a variação de temperatura. A massa é 200, tá aqui o 200. O calor específico C, toda aquela explicação que eu te dei, é 0,4. Põe 0,4 aqui. E o delta teta, a variação de temperatura é 30 graus. Então, tu coloca os 30 graus aqui. Pronto, olha só, acabou. Agora é só fazer uma continha bem tranquila e tu vai encontrar a quantidade de caloria que precisa para que 200 gramas desse material aqui aumente 30 graus. Você precisa injetar nele 2.400 calorias. Tudo bem? Só jogar na fórmula, viu? Tá. Então, por enquanto, assim, ó, essa questão tá nível crianças de 0 a 4 anos, assim, tá bem tranquilo. Então, Vamos ver a B. Que quantidade de calor deve ceder para que sua temperatura diminua a 15? É verdade, agora a gente está querendo saber o calor que este objeto deve perder, né, ceder, dar para outro corpo mais frio, para que a temperatura dele diminua a 15 graus. Então é isso que ocorre, né? Quando um objeto diminui sua temperatura, é porque ele está cedendo energia para outro corpo. Por exemplo, você já não fez a experiência de colocar tua mão num bloco de gelo ou num pedaço de ferro, assim, bem frio? Já fez isso? sim. Né? Parece até que queima, né? De certa Uhum. forma, quando tu faz isso, tu tá fazendo a mesma coisa que colocar num corpo quente.
porque tu tá causando transferência de energia. Só que quando tu coloca a tua mão num corpo quente, o objeto mais quente está transferindo energia para você. Coloca a mão numa panela com água quente, essa água quente vai transferir energia para tua mão. Agora, se você coloca a mão em algo extremamente frio, o seu corpo que vai transferir energia para esse algo frio. Então, se tu colocar a mão numa geleira, é isso que vai acontecer. Teu corpo vai ficar transferindo energia, transferindo calor para isso. E essa transferência de calor, o teu corpo enviando calor para outro objeto, é o que causa a sensação biológica de frio. Beleza? E é o que causa a morte também, porque nosso corpo precisa de uma determinada temperatura, né? Se manter numa determinada temperatura. Se tu ficar enviando calor, né? A natureza ela tem um princípio básico, que é manter o equilíbrio de temperatura. Então, se tu põe a tua mão num negócio gelado, o teu corpo vai, como qualquer outro objeto físico, pode ser um carro, pode ser uma estrela, pode ser uma montanha, ela vai querer entrar em equilíbrio com aquilo que ela está em contato. Então, teu corpo vai querer entrar em equilíbrio com aquele gelo. O problema é que o gelo, se tu colocar a mão, sei lá, no iceberg, né? O iceberg é gigante. Então, tu vai ficar transferindo calor para ele sem parar. Todo o calor do teu corpo, até a hora que tu morre, né? Isso que é hipotermia, entendeu? Aham. Então, o princípio é esse, é a treta. Tá. Então, beleza. Que quantidade de calor deve ceder para que sua temperatura diminua a 15? Jogar na fórmula, não tem segredo. Continua sendo 200, continua este material tendo este calor específico, só que agora tu vai ter uma variação negativa, né? 15 graus negativo. Então, ó, 200, 0,4 e menos 15. Ficou isso aqui. Ou seja, para que tu cause essa variação de menos 15 graus, para que tu perca 15 graus de temperatura, para que esse objeto perca, né? Tem que perder 1.200 calorias. Essas mesmas calorias da comida, sabe? Quando tu come lá e tu vê caloria no alimento lá, esse valor é o valor que aparece aqui. Que é, como o livro mostrou agora há pouco, uma unidade de energia associada ao Joule, né? Lembra do Joule? Aquela unidade de energia lá da física? Tá aqui, ó. Não. Pô, não lembra do Joule, velho? Daí pegou pesado, hein? Joule é a unidade de energia que tem no trabalho, na energia cinética, energia potencial. Entendi. Não tem nada aí da escola mesmo, cara? Não, nada. Ó, te garanto que isso aqui vai cair, hein? Então é melhor tu já ir sabendo fazer essas contas. É porque a gente não vai ter aula por 15 dias praticamente. Ah, bom. Entendi. Bem, como é a nossa última aula hoje, né? Vamos fazer o que der aqui. Hum. Quando voltar às aulas, tu já sabe a matéria que vai ter, né? Então, olha só. Bem, essa questão aqui, eu vou colocar ela e eu vou colocar as equações que resolvem ela, tá? Vamos ver se tu consegue sozinho. Aí eu tô aqui para tu perguntar qualquer coisa. Eu vou pegar as equações aqui. São basicamente essa aqui. Mas eu vou pegar ela com as explicações. Não tem muita explicação aqui, mas beleza. Tem alguma conta desse assunto novo aqui já, de cara. E como que foi nas provas de matemática Acho lá que fui do bem. que a gente tava vendo de graus e Eu acho que eu radianos, fui etc. bem, né? Ah, foi bem? Que bom. Eu acho. Esse assunto é chatão, É, né, cara? então. Beleza, ó. Então eu te garanto que para resolver o problema que tá aparecendo aqui, esse aqui é o problema, tá? Uhum. Você só precisa jogar os valores nessa equação aqui, tá bom? Tá. Você consegue chegar na resposta. Tem que interpretar basicamente pelo que eu falei as coisas aí. Quando chegar na resposta, me manda uma foto, tá? Então,
É pra descobrir a capacidade térmica do corpo, isso? Isso. Bem, basicamente ele tá pedindo qual que é o C, tá bom? O Czinho. Só isso. Então, tudo bem, quem tá isolado aqui é o Q. Mas, se você quer encontrar o Czinho, é só você fazer as continhas, né, pra isolar o Czinho, joga os valores e encontra ele. Acho que terminei. Opa, aí sim. Pode mandar uma fotinha aí. Hum. Ah, não, pera, fiz errado. Abri. Acho que agora tá certo. Foi de lado a foto. Sem problema. Pô, você só mandou a resposta, velho. É, então, não é isso? Não, eu queria a conta, né? Se for Não. só a resposta, a gente pega ali e já era, né? Bem, se a gente quer o valor do C, né? A gente nota que esses dois carinhas estão multiplicando ele, tem que Uhum. passar eles para outro lado. Então, C vai ficar igual a Q sobre M delta teta. Variação de Uhum. temperatura, né? Uhum. Vamos lá. Vamos encontrar o valor do C. Qual é o Q? Quem é o calor que ele está recebendo aqui? Oi? Quem é o calor que ele está recebendo? É o 300, não? Isso. A massa é quem? A massa é 50. Isso, 50 gramas, isso mesmo. Uhum. E o delta teta ali, quem que é? É A o variação de temperatura foi de quanto? -10? Menos 10? Não. Não, Variação não. é de onde ele estava para onde ele foi. Qual é a diferença de temperatura, né? Ah, tá. 30? É isso, foi 30 graus, isso mesmo. Ele subiu 30 graus. O que importa é o quanto ele subiu. Mas dá para obter esse cara aqui, que nem a gente já aprendeu há muito tempo na escola, com o final menos o inicial, né? Uhum. Opa, final é 20, inicial é menos 10, então daí que dá o 30, né? Menos com menos mais, 30. Né? Aqui tá uma boa explicação do por que que menos com menos dá mais, né? A gente faz essa conta e às vezes não entende por quê. Pô, mas por que que menos com menos dá mais aqui? Tu percebeu claramente que de menos 10 para 20 são 30 graus, né? Uhum. E com essa continha aqui, tu percebe que também vai dar 30, né?
A variação, o final menos o inicial dá 30. Beleza? Beleza. Então ficou 300 dividido por 50 vezes 30. Daí, vou cortar esse com esse. 30 dividido por 3 dá 10. Vai ficar 10 sobre 50. Vai ficar 1 sobre 5. Quanto que é 1 sobre 5? Me diga quanto é. 5? 1 dividido por 5 é 5. Não, é 1. 1 dividido por 5 é 1. Então tem R$ 1 dividido para 5 pessoas. Cada uma vai ficar com R$ 1 ainda. Ah, não. Vai ficar. Nossa, pera. 20? 0,20? 0,20, isso aí. Que seria 20 centavos de cada um. Isso mesmo. Seria 20 centavos para cada um, mas como a gente está falando de calor específico aqui, vai ser 0,2 caloria por grama por centímetro, por grau Celsius. Ou seja, esse material, para que 1 grama dele aumente 1 grau Celsius, você precisa injetar nele 0,2 calorias, tá bom? Uhum. Só Tá. isso. Pô, tu vai entrar de férias nessa época do ano, cara? Não entendi. Como assim? Não, não é isso. É só que nesses 15 dias é intercâmbio, certo? Pra minha escola e tal. E daí, a sala que vai ter mais gente com intercâmbio é a minha. E só vai, tipo, 5 pessoas pro colégio. E daí os Elas é professores tua ou falaram que não não? ia dar. Hã? Não vai fazer intercâmbio? Não, não. É porque é muito caro e eu não quero fazer. Assim. E daí. E daí os professores falaram que não iam dar conteúdo nem aula nesses dias. E nem prova nem Entendi. nada. Então só Bem, vamos vai fazer. pra aula só pra fazer nada Entendi como mesmo. é que é. Essas épocas é tenso mesmo. Pô, mas esses intercâmbios nem vale nada, velho. Você é muito novo ainda pra fazer essas coisas. Essas coisas só vale a É, pena e quando o cara é também velho. esse intercâmbio não. Tipo, você não vai fazer nada. Tipo, Pois é. Eu, quando tinha 24, eu fui pra Itália, num concurso lá. Eu, com 24 anos, já era mestre em física. Não me serviu de nada ter ido, velho. Se tu não é uma. Começa assim, ó. Se tu for uma menina muito bonitinha, as coisas vêm muito fácil pra ti no intercâmbio, sabe? Vai vir uma pessoa assim, te oferecendo emprego e tal. Agora, se tu não for uma guria muito bonita, isso eu vi na prática acontecendo na minha frente, tá? Por isso eu tô te dizendo. O que que uhum. vai acontecer? Vai ter que ser, além de ser muito bom no que tu faz, vai ter que falar muito bem, sabe? Ser uma pessoa muito expansiva, assim, extrovertida. Senão tu não vai Sim. conseguir nada, assim. Tem que ser as duas coisas ao É. mesmo tempo. Então, tu é muito novo ainda, né? Não serve de nada essas coisas aí. Uhum. Só no máximo tu perderia uma diversão com teus colegas aí, mas também nada que um videogame não resolva. É. Pode crer, meu bom. E essa aí? Bem parecida, né? O que que ele tá pedindo? A temperatura final. Então eu já vou até escrever aqui a equação para você, né? Cm delta T. Se a gente quer o delta T, se a gente quer a temperatura final, né? Vamos isolar o delta T primeiro. É passar o Cm para outro lado dividindo, não é mesmo? Uhum. Só que tu tem que lembrar uma coisa, o que que é delta T? O que que é delta na física e na matemática, né? É uma variação. A temperatura final menos a inicial, como eu te mostrei agora há pouco, né? Sim. Portanto, eu recomendo que tu faça sempre isso. Faz as contas com as letras primeiro, agora o que te resta é só jogar os valores e encontrar a resposta, tá? Uhum. Tá bom. Vou te mandar o que a gente já fez. É pra fazer já? Sim, É pra fazer já? sim, sim. Sim. Ah, tá, tá.
O que é o calor, né? Isso, calor. Tá. Mas é o calor que ele recebeu, tá? Nunca misture calor com calor específico. Ah, tá. Quando Então, tu lê calor específico, é o valor do Czinho. ah, tá. O calor que ele O, o, recebeu ou que ele perdeu, daí é o Qzão. Tá bom? o calor que ele recebeu seria 12.000, né? Exato. Tá. O M é o inicial, né? O M é o inicial. Pô, aí tu tá me Não, forçando muito a amizade, meu velho. não. O M é o que mesmo? M é massa, né, cara? O que Ah, é mais seria massa, o M na verdade. física? Desde os teus 10 anos de Ver- idade, o M é massa. Verdade. TI é temperatura inicial, né? É no TI que tu vai substituir a temperatura inicial. Tá. Ah, massa.
E aí, velho, tudo certo por aí nas matematiquinhas? Não, tá na- Mas é só isolar os números, velho. Matematiquinha da Easy. É porque eu tô tentando descobrir até agora qual é a massa, porque não tem no enunciado. Tem, é a primeira palavra. 1 quilograma. Ô, velho, se fosse uma cobra, hein? Tava picado já. 1 quilograma é 1 quilo, certo? Ah, sim, Isso? sim. Uma pergunta. Se é 1 quilograma, eu colocaria 1.000, tipo, colocaria Mil 1.000 de gramas, mil sim. gramas. E Ah, o tá. motivo é o seguinte: o calor específico tá dado em gramas, tá vendo? Aham. Porque tá Gzinho, não Ah, tá KG, tá só G. Então tu tem que pôr 1000, exatamente. 1000 gramas, e no lugar da daí, massa e 1000. daí eu te, e daí eu teria que dividir primeiro 1.200 por 0,6, né? É, você faz como você achar mais apropriado. Olha, divisão, multiplicação não tem ordem. Faz o que tu querer primeiro. Ordem tu que Tá. escolhe. Foi, eu consegui. Ah, tu achou a temperatura final? Deu quantos? 2. A temperatura deu 2 positivo? É, pode ser, né? Porque se a temperatura subiu, foi de -30 para 2. Ah, tá bom, vamos lá. Menos com -30 aqui, o calor é 12.000, o C é 0,6 e a massa é 1000. Então, vai ficar 12.000 dividido por 600. É, eu acho que você errou, mas errou muito feio. Por 600? É porque eu fiz 1.200 dividido por 0,6. Não, não tá errado, mas depois tem que dividir por 1000 também, né? Ou esse 1000 sumiu da conta? Não, Tem que não, estar eu aqui. dividi. Eu dividi. Ah, bem, vamos ver quanto é que deu. 1.200 dividido por 1000 dividido por 0,6. Ah, olha só. Daí a hora que a gente passa esse 30 para outro lado, né? Ele tá mais 30, ele vai para outro lado menos 30. Uhum. E daí deu -10 a resposta. Não deu a resposta que você falou, não. Nossa. É porque eu tinha feito mil, não quer dizer, 12.000 dividido por zero, quer dizer, sobre 1.000 vezes 0,6 eu dividi 12.000 por 0,6 deu 2.000 e sobrou 1.000, daí 2.000 dividido por 1.000 dá 2. É, tu errou na quantidade de zeros aí, né? Porque é 12.000, né? Então, olha só. Você poderia ter, para simplificar a tua vida, cortado esse monte de zero com esse monte de zero aqui. Ah, verdade. Daí já fica 12 dividido por 0,6, né? O É. que dá 20. Uhum. 12 dividido por 0,6 dá 20. Por quê? Porque 12 dividido por 6 dá 2. 12 dividido por 6 dá 2. Mas como tu tá dividindo 12 por 0,6, dá 20. Colocou um zero a mais do lado do 2, Certo. sacou? Uhum. É, Entendi. pois é. Aí é isso aí, meu velho. Então tu só errou nessa partezinha da divisão ali, nada demais. Bem, Uhum. bem, não sei, velho. Como você não viu essa matéria ainda, eu acho que já tá bom, né? Você conseguiu quase fazer duas contas sozinho. Uhum. Beleza, né? Uhum. Tá bom, bom descanso aí nesses 15 dias sem nada. E é isso aí. Obrigado.
Falou, meu velho. Boa noite. Falou, boa noite.